Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui no livro que agora estamos estudando, que é o Fonte Viva. Este livro, assim como os demais de Emmanuel, não é? De mensagens, são publicados pela Federação Espírita Brasileira. Nossa mensagem hoje é de número 53 e o título é Na Pregação. O que é pregar? Pregar é divulgar o Evangelho. Né? Jesus disse, ide e pregai. Não podemos esquecer, no entanto, que o peso mais contundente de uma pregação não é o falar, mas é o exemplificar. Não vamos esquecer. Falar, claro, estamos lá, podemos divulgar através do verbo, mas divulgação através do verbo sem exemplo, sem prática, é como aquele sino que bate, mas não ressoa. Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, o ágape, que é a caridade, não é? Esse amor-caridade. Mas muito bem, vamos lá então ao versículo que Emmanuel destaca, que são palavras de Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 15, Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios, ou seja, da cidade de Corinto. E na segunda carta, então, no capítulo 12, versículo 15, ele nos diz: Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Fortíssimas essas palavras de Paulo. Vou repetir. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Muitas vezes são umas crianças que quanto mais tem, mais quer. Não tem isto? Quanto mais tem, mais quer. Isto pode acontecer também na nossa relação com o alto, ou mesmo em determinadas circunstâncias e em alguns irmãos mais imaturos e em inúmeras circunstâncias. Quanto mais tem, mais quer. Não é? Então vejamos o comentário de Emmanuel para as palavras de Paulo. Vamos repetir as palavras de Paulo. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Emmanuel nos diz: há numerosos companheiros da pregação salvacionista que de bom grado se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé, mas, se convidados a contribuir nas boas obras, muitas vezes também financeiramente, não é? Sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Quando ele diz aqui, numerosos companheiros da pregação salvacionista. Ora, o anjo do Senhor, ao falar aos pastores, no dia que Jesus nasceu, ele apareceu, não é, aos pastores e disse que naquele dia tinha nascido entre nós o Salvador.
Portanto, o Evangelho, ele é salvacionista. Ele se propõe a ser o nosso roteiro para sairmos do labirinto das paixões, onde nos perdemos. Não é porque labirinto é aquela construção onde nós entramos e vai para cá, vai para lá e podemos facilmente nos perder. Então, o Evangelho é aquela linha que vai correndo do início ao fim do labirinto e não nos perdemos. E por isso ser uma palavra salvacionista. E ele vai dizer: há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas, né? Ficam lá em evidência. Discorrem, claro, que para falar, pregar, muitas vezes a pessoa vai precisar estar em evidência. Estará em evidência a serviço. Quem está em evidência? É a pessoa? É o Evangelho, é a doutrina espírita. Isto é muito importante. Quem está em evidência nunca é aquele ser humano. Por quê? Porque o trabalho na seara do bem, todo ele, pertence a Deus. É Ele que nos dá os recursos e vamos colocar, não é? Pertence ao Mestre amado, que tem o planeta Terra delegado por Deus aos seus cuidados, ele é o governador do planeta Terra, e sendo assim, tudo que recebemos é para nosso usufruto, para nós desenvolvermos as nossas competências, as nossas virtudes, os nossos bons pendores, não é? Como tem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, o homem de bem, ou seja, o ser humano de bem, que é sinônimo do verdadeiro cristão, que é sinônimo do verdadeiro espírita. Então, nós temos esse aprendizado a fazer e a realizar, e esta tarefa de pregar, que não precisa ser numa tribuna, não é? Estamos pregando dentro dos nossos lares, junto aos nossos amados, muitas vezes até sem abrir a boca, mostrando, com o nosso exemplo, aquilo que sabemos. Mas, claro que existem tarefas que exigem o uso do verbo. E estas são tarefas muito melindrosas, tem um certo risco, porque vão tocar em certos pontos onde, com certeza, ainda teremos fraquezas, a vaidade, não é? Muitas vezes o orgulho da pessoa que está numa posição para levar a palavra que não é dela, para fazer um trabalho que não lhe pertence, é da seara do Cristo. Está ali terceirizada, prestando serviço. Então, nem tem por que a pessoa se achar alguma coisa. Pode se achar o quê? Um candidato a tarefeiro da seara de Jesus, porque nós estamos aqui mesmo no acréscimo de misericórdia, sendo aceitos, e nós sabemos, não é? Temos livros que nos falam que, olha, vamos, comece a trabalhar e se engajar em atividades do bem, ainda encarnado. Porque aí, quando chegar aqui, os espíritos, não é? Já vai estar, vamos dizer assim, já vai estar em serviço. Não é? Então, isto é bastante importante. Vamos estar sempre em serviço. E vamos ajudar outras pessoas com o nosso exemplo e vamos nos ajudar fortalecendo nós as mudanças, as transformações com as quais nós nos comprometemos conosco mesmo antes de aqui chegarmos nessa encarnação. Voltando.
Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo a vida calma. Isso dá trabalho. Não estou ganhando nada ali, não tenho salário, não tem tanta coisa para fazer, não é? Efetivamente, no entanto, na prática, não é não. Claro, não é não. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar o que somos. Então, nessa caridade, não estamos falando apenas das questões monetárias ou materiais, estamos falando do nosso tempo, da nossa energia, da nossa dedicação, que exige, não é? Esforço mesmo. Às vezes, deixarmos de fazer algumas coisas particulares para estarmos fazendo coisas voltadas para o bem geral. E continua Emmanuel dizendo: não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. Então, não basta atendermos apenas questões da materialidade. É imprescindível darmos-nos, através do suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra, nos círculos do verbo, mas não nos círculos da ação. Muita gente espera o amor alheio, a fim de amar, quando tal atitude somente significa adiamento nos empreendimentos, ou seja, nas ações santificadoras que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova, ao Evangelho, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Quem ajuda e sofre, por que sofrer? Por quê? Porque exige energia, exige muitas vezes aquilo que falamos, abrirmos mãos de interesses particulares pelo bem geral. Exige. Isso desgasta. Sem, muitas vezes, a maioria, para não dizer 100% das vezes, um retorno material, pelo contrário. Não é? Muitas vezes nós vamos lá, vamos nos doar, vamos participar de algum trabalho voluntário, ou dentro ou fora da casa espírita, e vamos gastar de passagem, vamos gastar, por exemplo, vamos imaginar que estamos lá na obra do berço, que é uma obra dentro da casa espírita, muitas fazem, não é? De promover a confecção de enxovais para gestantes menos favorecidas materialmente. E nós fizemos parte de uma casa espírita chamada Leôncio de Albuquerque, que tem um trabalho de assistência social extenso, inclusive a obra do berço. E é muito bonito porque tem casas que fazem angariação de enxovais para doar a gestantes. Lá não. Lá havia uma grande sala de costura e as gestantes eram ensinadas a costurar. Faziam elas mesmas os enxovais, muitas peças do enxoval dos seus bebês. Também tinham aulas de puericultura, de cuidados, e tudo isto era um trabalho mesmo, digo era porque no tempo que eu lá estava. Não sei se permanece, porque tantas coisas mudam, depois
da pandemia, não sabemos, não é? Mas espero em Deus que estejam lá a fazer esse trabalho tão bonito, e como tantas outras instituições também fazem. Muito bem, voltando aqui. É mesmo colocar a mão na massa, não é? Ah, mas tem quem faça aqui, lá e lá. Ah, já tem muita gente para dar sopa. Vamos fazer outra coisa. Nós falamos na obra do berço, em tantas outras coisas. Vamos trabalhar na evangelização. Vamos sempre achar. Vamos ler história para as crianças no hospital infantil de câncer ou de outras coisas quaisquer. Nós temos tantos talentos para colocar em ação. Ah, eu não tenho tempo, não tenho saúde. Sim, às vezes estamos também fazendo esse trabalho, e temos lares extremamente trabalhosos, que exigem muito esforço, muito trabalho na assistência àqueles mesmos da família, e não existe fórmula. É isto aqui que tem que ser feito. Quem fizer isso, isso e isso, é isso. Não pode fazer menos que isso. E nós sabemos que nas questões espirituais não dá para ser regra geral, não tem regra geral. Cada caso é um caso, certo? Regra geral atende a uma função didática, para que nós entendamos, né, fazemos assim uma regra geral para entendimento, para fins didáticos. Mas vamos entender que nós somos seres diferenciados, autônomos, indivíduos, somos indivisíveis, e então quer dizer que nossa história é única, não tem nenhuma outra história igual à nossa. E a história do outro também não tem nenhuma igual a dele. Não tem nenhuma história igual a ninguém. Então, nossas histórias são únicas. Existem pequenas diferenças que fazem toda a diferença. Né? Vamos usar sempre o bom senso. Continua Emmanuel dizendo assim. Vamos isto. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício. Se não fosse o ser perfeito que é, né? Sendo perfeito como isso não seria possível. Mas, diz Emmanuel, igualmente Jesus fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Ou seja, para que todos se elevassem, ele deu a si mesmo, não é? O maior exemplo. Por isso os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos que Jesus é nosso modelo e guia. Então, conclui aqui esta frase Emmanuel, que igualmente Jesus, como dissemos, fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam, pregadores, o título fala sobre pregação, não é? Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho. Bonita essa imagem. Sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Olha, a orquídea é lindíssima. As orquídeas são lindas. Mas tem utilidade, no sentido, né, de ser útil. Vão embelezar, sem sombra de dúvida. A beleza também alimenta a alma? Sim, mas nesse sentido de utilidade, em termos de sobrevivência, de tratamento, algum tipo de... Não.
Agora, com certeza, a beleza também faz bem à alma, não é? Mas orquídeas, por quê? Porque o Evangelho não tem nenhum aspecto de, foi feito para ser bonito. Não. O Evangelho é redentor, é salvador. É lindo, porque, claro, que ajudar o ser humano a se elevar é lindo, mas não adianta ficarmos, ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo, porque o Evangelho não é para adornar as nossas ideias, é para nos fortalecer e colocarmos em prática a nossa renovação moral. Então, pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, ou seja, prega e exemplifica, fala e pratica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Aquele que ensina e exemplifica. E pensamos, não é? Nos bons pais e mães do mundo. Ensinam e exemplificam. Aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. A fraternidade, ela não tem nenhum cunho de ganho material, de ganho monetário. Fraternidade é o amor entre irmãos. E o amor não pode ser cobrado. O amor não tem preço, não é? Então, na pregação, vejamos que podemos encontrar esta pregação em inúmeras instâncias na sociedade, mas existe especificamente a pregação do Evangelho, onde também vai extrapolar a casa espírita e as instituições cristãs, porque toda vez que um ser humano faz uma boa escolha, faz uma escolha de acordo com as leis de Deus, está sendo cristão também, não é? Um homem de bem é sinônimo, homem, né? Homem, ser humano, ok? Homem de bem é sinônimo de verdadeiro cristão, que é sinônimo de verdadeiro espírita. Vamos orar? Jesus, querido amigo, obrigado, Senhor, por mais este dia. Tanta gratidão, Senhor. Tanta gratidão, obrigada. Que o Senhor seja louvado para sempre nos nossos corações. Abençoa-nos, Jesus, em nossos esforços. Abençoa a nossa ligação com o nosso anjo guardião. Esse amigo anônimo está sempre conosco, buscando nos intuir boas ideias, para que possamos realizar boas escolhas. Abençoa, Jesus, os nossos dias, os nossos pensamentos, sentimentos, ações, mas não apenas nosso, também dos nossos amados e também, Senhor, daqueles que ainda sequer conhecemos, mas são nossos irmãos. E nós desejamos que todos os nossos irmãos de humanidade
e todos os nossos irmãos dos outros reinos da natureza sejam abençoados. Te pedimos especialmente, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que neste momento, aonde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.